Para deixar um pouco mais claro, vamos fazer um exemplo de aplicação onde a gente resolve algebricamente uma equação e depois a gente tenta aplicar um método numérico. Isso é só uma introdução, a gente vai ver bem detalhado depois, não se assustem com o que a gente vai fazer ainda. Então, vamos supor que a gente tem o seguinte problema. A gente determinou que para o crescimento de um determinado micro-organismo, essa equação ela consegue prever a quantidade de micro-organismos com o tempo. Essa equação aqui. Isso aqui é um modelo matemático. Ela fala que a população de um determinado micro-organismo em função do tempo é igual à população inicial mais 50 vezes o tempo menos 2 vezes o tempo ao quadrado. Isso para milhões de micro-organismos. É um modelo empírico, provavelmente alguém foi lá no laboratório, fez uma medição com 5 horas, fez uma medição com 0 hora, população inicial, fez uma medição com 10 horas, e aí viu como se comportava e fez uma interpolação. Olha aí, podemos até voltar com o que a gente falou na aula anterior. Fez uma interpolação desses dados para uma equação do segundo grau. Chegou num modelo matemático. Tem limitações, claro, porque se a gente colocar aqui um tempo muito grande, o que vai acontecer? A gente vai ter uma quantidade negativa de micro-organismos. É válido isso na vida real? Não, não é. Mas equações, modelos têm suas limitações também. Então, vamos lá. Continuando com o problema aqui. Se eu perguntar qual que é o tempo necessário, se eu colocar uma população de 100 milhões de micro-organismos, qual que é o tempo necessário para eu quadruplicar essa quantidade de micro-organismos? Não é uma coisa muito difícil, né? A gente começa com 100 milhões, então a gente começa aqui com 100 milhões de micro-organismos, a gente quer saber o tempo para chegar em 400 milhões de micro-organismos. É algo bastante simples até, né? Então a gente tem nossa equação aqui, que a nossa população em função do tempo é a população zero mais 50 menos 2t quadrado. Então a população, vou pegar aqui já de baixo, né? A população em função do tempo é 100, que é a população inicial. Continua a equação aqui. E a gente quer saber o tempo que leva para a população ficar 4 vezes maior que a população inicial. Bom, o que a gente pode fazer? A gente sabe que a população inicial é 100, o quádruplo de 100 é 400, então a gente chega nessa equação aqui, onde a gente tem basicamente uma equação de segundo grau. A gente pode isolar, né? Isolar, deixar ela na forma de uma equação igual a zero, que é a forma comum com que a gente resolve equações de segundo grau, simplesmente passa o 400 subtraindo, e a gente chega, não precisaria nem passar daqui, a gente chega nessa equação aqui. Essa equação, se a gente resolver ela, a gente acha o tempo necessário para quadruplicar a nossa população inicial de micro-organismos. Dividindo toda essa equação por 2, para ela ficar mais simples ainda, a gente chega na equação t quadrado menos 25t mais 150 igual a zero. A gente consegue resolver isso, não consegue? Até de forma bastante simples. Isso aqui é Bhaskara. Bhaskara a gente vai aplicar uma série de passos. Isso não é um método numérico, mas na minha visão é quase um método numérico. E a gente vai chegar numa resolução. Ou a gente pode usar aquela regra rápida, né, que menos dois números que multiplicados dão o menos b e somados dão 150. É ao contrário, né, que somados dão menos b e multiplicados dão o c. A gente pode jogar isso numa equação na fórmula de Bhaskara, né, menos b, que daria 25, quanto sumiu ali? Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4. Olha, é tudo passo lógico. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 150, dividido por 2 vezes a, que é 1. Isso aqui é para a gente calcular o x1 e o x2, né? Sempre tem duas raízes.
Se a gente resolver isso aqui, simplesmente resolver essa equação com o mais e resolver essa equação aqui com o menos, a gente chega que x1 é igual a 10 e x2 é igual a 20. 15, na verdade. Como que é? Então, x2 é igual a 15. Então, é porque a equação ela sobe e ela desce depois, né? Então, tem duas vezes que o micro-organismo ele vai ter 400 milhões. Então, 10 e 15 horas. Se a gente voltar lá atrás, né, vai ser provavelmente aqui, né, que é 10, e aqui, provavelmente, exatamente, né? Aqui que é 10 e aqui que é 15. Os dois têm 400 milhões de micro-organismos. Então, se eu perguntar para vocês qual que é o tempo para chegar em 400 milhões, né, para quadruplicar a população inicial, tanto 10 quanto 15 são respostas válidas. A gente pode até interpretar como conhecedores de biologia, né, que o micro-organismo ele cresceu, ele se multiplicou, chegou a 400 milhões, depois morreu para dar essa... tentar dar um sentido físico para essa equação. Mas, na verdade, é uma equação ruim para prever um modelo, para prever o crescimento de um micro-organismo. Então, a gente pode pegar e recorrer a uma equação melhor. Até aqui tudo bem, né? Entenderam? Uma equação normal, equação de segundo grau. Acho que todo mundo aqui sabe resolver isso daqui. Mas vamos supor que a coisa piora um pouco. A gente vai lá e pega uma equação que ela parece mais real. Essa equação aqui, ela provém de um modelo de crescimento de micro-organismo real, um modelo validado cientificamente. E, claro, a gente teria que calcular os parâmetros estão aqui todos simplesinhos, né? Mas é o mesmo problema anterior. Suponha que a população de um determinado micro-organismo possa ser representado por essa equação aqui e que P0 é igual a 100 milhões. Qual que é o tempo necessário para quadruplicar essa população de micro-organismo? Bom, a gente pode tentar fazer algumas manipulações matemáticas e tentar resolver isso aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, né? P0 é 100 e 4 vezes P0 é 400. Mas e agora? Como que a gente resolve isso aqui? Como que a gente acha esse T aqui para dar 400? Ou se a gente isolar ainda, como que a gente faz? Não tem resolução algébrica isso aqui. Bom, talvez tenha e eu não vi, mas beleza. Podia ser muito mais complexo e não ter, mas eu acho que essa também não tem. Não tem resolução... Tá, vai ter. Algum matemático vai falar que vai ter, né? Mas vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. A resolução algébrica disso aqui é complicado. Ou pode ser muito mais complicado. Vamos supor que não fosse essa equação, mas tivesse outros efeitos aqui, coisa muito normal em micro-organismo, mais não, colocar vezes. Tivesse um efeito de inibição que coloca a quantidade de substrato sobre a constante de inibição pelo substrato mais a quantidade de substrato, tivesse inibição pelo produto, a quantidade de produto vezes a constante de inibição pelo produto vezes o produto, tivesse efeito da temperatura, a gente coloca uma equação aqui, vezes KE de menos RT, vai complicar. A gente pode complicar essa equação quanto quiser, uma hora não vai ter como a gente resolver algebricamente. E aí? Aí a gente recorre a métodos numéricos. Vamos fazer um programinha na próxima aula, um programinha que não é o melhor método do mundo, mas é para a gente tentar entender como funciona e por que a gente não chega numa solução exata, por que a gente chega numa solução aproximada.